E agora, com imagem da sala de audiências, vamos a outros trechos do depoimento de Lula ontem em Curitiba, diante do juiz Sérgio Moro. Vitor Larregina. Em seu primeiro depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula disse que nunca solicitou ou recebeu um triplex da OAS. No prédio da Justiça Federal em Curitiba, o petista passou quase 5 horas se defendendo das acusações de ter recebido propina de 3,7 milhões de reais por meio de um apartamento no Guarujá. Durante a audiência, Lula passou muito tempo acusando a imprensa de ser a principal julgadora do caso e se disse injustiçado. O juiz Sérgio Moro iniciou o interrogatório com um esclarecimento de que ele não tinha nenhuma desavença pessoal com o petista e que o ex-presidente não seria preso após a audiência. Houve alguns boatos no sentido de que haveria a possibilidade de ser decretada a sua prisão durante esse ato, e isso são boatos que não têm qualquer fundamento. Imagino que seus advogados já tenham lhe alertado que não haveria essa possibilidade, mas para deixar o senhor absolutamente tranquilo, eu lhe asseguro de pronto e expressamente que isso não vai acontecer. O senhor vai ser exclusivamente ouvido nesse processo. Mas eu tinha consciência disso. Moro passou a interrogar Lula sobre o triplex no Guarujá. Lula disse que a última vez que tratou do apartamento foi em fevereiro de 2014, quando visitou o imóvel e colocou muitos defeitos no local. O senhor ex-presidente esteve em visita no apartamento triplex 164A, condomínio Solares? Tive em 2014. Quantas vezes o senhor esteve no local? Uma vez. O senhor pode me descrever as circunstâncias, o motivo dessa visita? Não, o Léo esteve, ele inclusive já disse aqui também, o Léo esteve lá no escritório dizendo que o apartamento tinha sido vendido e que ele tinha, acho que mais um apartamento dos normais e o triplex. Eu fui lá ver o apartamento. Fui lá ver o apartamento, coloquei 500 defeitos no apartamento, votei e nunca mais conversei com o Léo sobre o apartamento. O ex-presidente disse que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que morreu em fevereiro deste ano, esteve no apartamento uma segunda vez, mas que ele soube só depois. Ele atribuiu à dona Marisa o interesse pelo imóvel, mas afirmou que não fez a compra. Lula disse ainda que nunca solicitou ou recebeu qualquer apartamento. O senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que prova o direito jurídico de propriedade para poder dizer que é meu apartamento. Sérgio Moro e os procuradores perguntaram também a Lula sobre o método de indicações políticas para as diretorias da Petrobras. Ele esclareceu que não teve conversas com diretores da estatal, exceto quando se reuniu com Renato Duque no aeroporto de Congonhas, para perguntar se o diretor tinha contas no exterior, e ele respondeu que não. Sobre outras indicações, como Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, ele afirmou que o presidente da República não tomava conta de todos os cargos, e analisou o impeachment de Dilma Rousseff. O presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo. Nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com pessoa que ele confia, ele delega as pessoas. O senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Granja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. Em suas considerações finais, Lula pede para falar sobre o caso e fazer uma análise crítica sobre o papel da imprensa nas investigações. Em diversos momentos, ele é interrompido por Moro, que afirma que o testemunho foge do assunto da acusação. Eu conheço os vazamentos, eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa tem a liberdade dela, enfim, mas não é a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, doutor Moro, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência, eu sei que o senhor é muito jovem tem menos paciência do que velho, sabe? Mas um pouquinho de paciência. Ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar
A cara do Barroso, que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara, que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o senhor Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Eu sei que o senhor vai dar decisão final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresenta à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Perfeito. Mas pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Certo. Apresentem. Chega de diz que diz. Ainda em sua fala final, Lula afirma que está sendo julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso, fazendo referência à famosa entrevista coletiva do procurador Deltan Dallagnol no ano passado. Lula ainda critica Moro, ao afirmar que o magistrado entrou sem querer em um processo que ele chamou de criminalização do petista, ao autorizar o vazamento de gravações telefônicas envolvendo a sua família.